Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 77 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa anotar tudo aquilo que for importante aí, principalmente os exemplos. E o assunto de nossa aula de hoje será a parte 4, a última parte da formação das palavras. Os objetivos propostos para essa aula são conhecer os casos especiais de formação de palavras por composição, que são os compostos eruditos e os hibridismos, que eu havia comentado na aula anterior com vocês, e conhecer os radicais gregos e latinos que deram origem a algumas palavras da nossa língua. Muito bem, então casos especiais de composição de palavras. Como eu já havia explicado isso na aula anterior, nós temos aqui duas situações especiais, que são as palavras formadas pelo processo de composição, mas elas podem ser formadas através dos compostos eruditos, que são os compostos formados por radicais gregos e latinos, ou ainda por hibridismos, que é quando eu misturo radicais de outras línguas. Muito bem, então vamos lá, compostos eruditos. O que acontece aqui, nesses compostos eruditos? São as palavras compostas por radicais apenas de uma língua. Então, ou os dois radicais são de origem latina, ou os dois radicais são de origem grega, certo? Então, esses são os compostos eruditos. Olha lá o exemplo da palavra agrícola. Essa palavra agrícola, ela é formada pelo radical latino agri e pelo radical latino cola. Cada um deles tem o seu significado, Então, o agri, que é o primeiro elemento, a gente chama ele de primeiro elemento da composição, ele significa campo. E o cola, que a gente chama de segundo elemento da composição, significa que cultiva ou que habita. Portanto, o agrícola é aquele que cultiva ou que habita o campo. Então, nessas palavras, a gente só vai ter radicais. Por isso, eles são os casos especiais de composição. Os dois são radicais, certo? E os dois são radicais da mesma língua. Vamos ver aqui mais um exemplo. Agora nós temos dois radicais de origem grega, que é a palavra odontologia. Temos lá então o radical odonto, de origem grega, mais o radical logia, também de origem grega. O primeiro elemento dessa composição significa dente, Odonto igual dente. E o segundo elemento dessa composição, que é o logia, significa estudo ou ciência. Portanto, odontologia é o ramo que se dedica ao estudo do dente. Muito bem, pessoal? Então, olha quanta coisa legal, quanta coisa bacana existe para a gente aprender, principalmente no que diz respeito à origem das palavras. O hibridismo, O que vem a ser o hibridismo? Então, o hibridismo é um fenômeno da morfologia em que as palavras se formam pela junção de radicais, mas podem ser radicais misturados aqui, pode ser de outras línguas. Então, naquele processo anterior ali, a gente viu que os dois termos pertenciam à mesma língua. Aqui eu vou ter um elemento pertencente a uma língua e o outro elemento pertencente
a outra língua. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Monocultura. Monocultura é uma palavra formada pelo radical mono, que do grego significa um, mais o radical cultura, que no latim significa cultivo. Então, por isso é hibridismo, porque eu misturei grego com latim. Monocultura significa o cultivo de um único produto. Muito bem. Endovenoso. Endo é um radical grego que significa dentro. Venoso é um radical latino que significa que tem veias. Portanto, endovenoso é por dentro da veia. Alcoômetro. Nós temos aqui o radical árabe álcool, que significa fino composto obtido através da destilação, e que junto ao radical metro do grego, que significa medida, formam a palavra, e a palavra toda vai possuir o seguinte significado: instrumento usado para medir o grau de álcool em bebidas, né? O alcoômetro. Tá vendo então por que esse processo é chamado de hibridismo? Porque ele é híbrido. Eu estou mesclando radicais de línguas diferentes para formar a palavra, certo? Muito bem. Então agora nós vamos conhecer alguns radicais latinos que funcionam como o primeiro e também como o segundo elementos da composição das palavras. Vamos lá então. Primeiro a gente vai conhecer radicais latinos que funcionam como o primeiro elemento da palavra, aquele que vai aparecer no começo da palavra, tá? Então nós temos aqui novamente as tabelas. A professora não vai ler tudo que está aqui, depois você pode pausar o vídeo para fazer a leitura, tá? E também vai servir como fonte de pesquisa para os exercícios, porque são muitas tabelas, então a gente não tem como ficar lendo tudo isso porque a aula fica muito longa, não é mesmo? Então aqui, ó, nessa primeira coluna eu tenho a forma do radical latino, né, como que ele é escrito. No meio aqui eu tenho o sentido, ou seja, o significado desse radical. E na última coluna eu vou ter um exemplo, em alguns casos tem até mais de um exemplo, tá? Muito bem, vamos pegando alguns então para ir exemplificando. Eu vou ali no bis, bis ou bi. Esse radical significa duas vezes. Exemplos, bípede e bisavô. O bisavô não é o avô duas vezes? Então, né? Olha só como esse radical auxilia na composição do significado da palavra. Muito bem. Vamos pegar aqui o ferre ou ferro, que significa ferro. Então, ferrífero e ferrovia. A ferrovia nada mais é do que uma estrada de ferro, uma via de ferro. Vamos adiante. Temos aqui mais um pouquinho, então é a continuação dos radicais latinos como primeiro elemento da palavra, a partezinha que aparece no começo, né? Vamos ver aqui, ó, morte, sentido, morte, a palavra mortífero, mortífero é aquilo que causa a morte, né? Multi, muito, multiforme, de muitas formas, né? Pede, que significa pé, pedicure, né? O que faz uma pedicure? Cuida dos nossos pés, faz a unha dos nossos pés. Pisci, peixe, o piscicultor. O piscicultor é aquele que vai cuidar, né, do cultivo, não seria cultivo a palavra, né, mas vai tratar ali dos peixes, né, não sei se é cultivo a palavra, me fugiu agora uma palavra melhor, mas não seria cultivo, né, porque não é uma planta para a gente cultivar,
mas seria aquele que se ocupa, então, né, da criação. Acho que essa é a palavra que eu queria empregar, a criação de peixes. Mais alguns, então, né? Pluri, que também significa muitos ou vários. O pluriforme, de muitas formas, né? De várias formas. O tri, sentido para o tri, 3, tricolor, de 3 cores. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho alguns radicais latinos que atuam como o segundo elemento da composição. Então, é a parte final da palavra, tá? É a parte de trás. Então, olha lá. Também, né, vai ficar aqui as tabelinhas, você pode ir pausando para fazer a leitura bem tranquilo e depois consultar para fazer a atividade. Então, veja só. Sida. Sida é o que mata. Suicida e homicida. Suicida é aquele que mata a si próprio, né? E o homicida é aquele que mata outra pessoa. Vamos ver aqui mais um. Forme, que tem forma de uniforme. Uni, um. Forme, forma. Então, uma única forma. O que é que vocês usam na escola? Uniforme, para que todos estejam numa única forma, né? Vestidos de uma única forma. Ainda agora, né, novamente, tabelinha falando do segundo elemento da composição dos radicais latinos. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o pede, que também significa pé, velocípede, que tem velocidade, né, nos pés. O sono, que soa, uníssono. Uníssono, que soa num único som, né, porque uni é um. O voro, do carnívoro ou do herbívoro, é aquele que come. Carnívoro é o que come carne e o herbívoro é o que come plantas. Então, aqui a gente está tratando do segundo elemento da composição, da partezinha final da palavra. Agora nós vamos conhecer radicais gregos que funcionam como primeiro e segundo elementos da composição das palavras. Anteriormente eram os latinos, agora vem os gregos. Então, olha lá. Primeiro aqui, né, essa primeira tabela, os radicais gregos que atuam como primeiro elemento, ou seja, o começo da palavra. Vamos pegar então aqui a palavra autobiografia. Autos, sentido deste radical, de si mesmo. Então, uma autobiografia é a escrita da vida, né, da pessoa feita por ela mesma escreve, né, a sua biografia. Biblion, que significa livro, biblioteca, lugar onde se guardam os livros. Croma, cor, cromático, cromático que tem cor. Cronos, tempo, cronômetro, que mede o tempo. E olha esse que legal, vocês nem vão saber o significado disso. Dáctilos, dedo, datilografia. Datilografia é escrever com os dedos. Hoje a gente tecla, né? A gente digita no teclado do computador. Mas, há uns bons anos atrás, a gente fazia datilografia, porque a gente tinha que escrever com os dedos numa máquina chamada máquina de escrever. Pode perguntar aí para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó. Eles certamente vão saber responder para vocês se eles já fizeram curso de datilografia, né? Escrever com os dedos. Vamos ver aqui, ó. Continuando então, né? Radicais gregos que funcionam como o primeiro elemento. Deca, 10. Decassílabo, que tem 10 sílabas. Demos, povo. Democracia. Democracia é o governo do povo, né?
Etnos, raça, etnia, né? Que indica a raça. Geo, terra, geografia, a escrita da terra, que é a matéria que vocês estudam aí na escola, que se ocupa dos estudos da terra, né, relativos à terra. Hipos, cavalo, o hipopótamo, portanto, é um cavalo do rio, né, que vive no rio. Vamos ver aqui, mas vamos pular lá para o próximo, né, senão a gente vai demorar demais. Continuando então, radicais gregos que funcionam como primeiro elemento. Monos, um só. Monocultura, cultivo de apenas um produto, né? Necros, morto, necrotério, lugar onde ficam os mortos. Oftalmos, olho, oftalmologia é a ciência que estuda ou se ocupa, né, de tratar os olhos. Ortos, reto ou justo, ortografia. Quando a professora quer que você escreva bem caprichado, bem retinho, né, em cima da linha, é porque ela está se referindo à sua ortografia. Então seria a escrita, né, reta, bem em cima da linha, a escrita correta também, né, das palavras. Vamos pegar ali agora o penta. Penta, qual é o sentido? 5. Pentágono, de 5 lados, né? Polis, muito. O poliglota é aquele que fala muitas línguas. Pseudos, falso, pseudônimo. Pseudônimo é um nome falso. E assim por diante, né? Depois você pausa e vai lendo os outros ali. Vamos ver aqui mais um. Zoon, animal, zoologia, o estudo dos animais, né? Então, esses foram os radicais gregos que funcionam como primeiro elemento. Agora ainda tem aqui várias tabelinhas de radicais gregos que atuam como o segundo elemento da composição, ou seja, a parte final da palavra. Muito bem, então vamos lá. Algos, dor. Então, o analgésico, né, ele serve para diminuir a dor ou aliviar a dor. Muito bem. Gamos, casamento, poligamia. Poligamia é casamento com mais de uma pessoa, né? Glota ou glossa, que é língua, ó, poliglota. Também glossário. A gente já viu, né, anteriormente que poli é muitos, glota é língua, então que fala muitas línguas. Grafo, escrita, ortografia, acabamos de ver ali, né? Primeiro elemento, orto, que é justo, correto, né, alinhado. Grafia, escrita, então aquela escrita alinhada, né? Então aqui eu tenho os dois radicais de origem grega, né? O primeiro e o segundo elemento. Muito bem. Diálogo, ó. Logos, palavra ou estudo. Diálogo. Di é 2, então um diálogo é uma conversa entre, no mínimo, duas pessoas. Vamos ver aqui, ó, o sofós, sabedoria, filosofia, né? Filosofia. A sofia, que é do sofós, que significa a sabedoria. Tec, lugar onde se guarda, biblioteca. Biblio já era livros. Teca, onde se guarda, lugar onde se guardam os livros. Muito bem, né? Então, quanta palavra que a gente tem na nossa língua e que se originaram de radicais gregos e também de radicais latinos. Muito bem, pessoal, então vamos ficando por aqui, né? Encerrando esse ciclo aí de formação de palavras. Agora vai lá para as atividades, colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje. Muito obrigada pela sua atenção
e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!